Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Nesse friozinho até que boa tarde saiu forte, né? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que hoje a gente possa mais uma vez enriquecer as nossas almas, crescer espiritualmente, buscar o entendimento espiritual. Porque quando a gente vem na casa espírita, a gente acha que a gente busca só entendimento espiritual. Mas você viu hoje na palestra do Marcelo, a gente busca o conhecimento espiritual, a gente busca o conhecimento material, a gente busca no completo, uma simbiose, né? Alma, corpo, psíquico, mente, né? Então a gente está sempre buscando, sempre nos alimentando. E os mentores espirituais que nos conduzem até a casa, mesmo nesse friozinho, eles falam: vamos lá, levanta, sai do sofá, não vai para a festa hoje não, vamos lá para casa. Esses irmãos nos querem muito bem, e quando eles nos querem muito bem, a gente acaba se enriquecendo cada vez mais. E quando nós nos ajudamos aos nossos irmãos semelhantes que estão nos nossos lares, aqueles que estão no nosso trabalho, enfim, ajudamos a todos nós, ajudamos a todos os irmãos, não é verdade? Hoje temos aqui a presença do nosso irmão Paulo, que vai fazer a palestra, e a palestra dele de hoje vai ser sobre preconceito e busca de autoconhecimento. Ele já vem fazendo as palestras, acho uma palestra dele muito bacana, muito legal, que ele traz o Evangelho, né, de Jesus, a realidade que a gente vive hoje, né? Então ele fala até do jeitão que a gente vive hoje, daquele jeito, né, peculiar da atualidade, é muito bacana. Ele fez quarta-feira, umas 2 quartas-feiras atrás, ele fez, muito proveitoso, né, Carlinhos? Muito boa palestra. Então hoje eu entrego aí aos nossos irmãos aí a palavra a você, Paulo. Fique com... até ia falar um negócio, estava falando aqui para ele, meu pai sempre falava, só pra gente brincar um pouquinho, meu pai sempre falava do Saulo, lembra do Saulo? Saulo um dia vai virar Paulo. Eu falei que para ele não pode, ele já é Paulo, ele não pode voltar a ser Saulo, senão não pode. Mas como a gente sabe que o Espírito não regride, então tá tudo certo, né? Amém. Fica à vontade aí, é nós e Deus, tá bom? Boa tarde. Pelo menos o pessoal, né? Pessoal, muito obrigado, sempre é uma satisfação, é uma alegria muito grande poder participar dessa maravilha que é o ser do Espírito de vocês. Como sempre falo, sempre muito bem recebido, com um sorriso, com amor humano, e é isso que importa. Vou pegar um gancho do nosso amigo ali, ele falando sobre a caridade do Paulo, né? Que é o amor, né? O amor é a essência. O amor é a essência. Todos nós somos criaturas criadas por Deus. Cada um de nós tem a essência divina do amor de Deus dentro de cada um de nós. O problema maior é que esse amor, que já existe dentro de cada um de nós, por causa dos nossos erros, vamos dizer assim, por causa do nosso orgulho, da nossa tola vaidade, do nosso egoísmo, ele acaba sendo sufocado. Com base nesse sufoco, nasce através de nós uma série de preconceitos. Porque o preconceito nada mais é do que a não aceitação da forma de ser do outro. É muito fácil eu conviver com meu amigo Júlio. Por quê? Porque ele pensa como eu. Não totalmente, obviamente. Não totalmente. Mas comungamos da mesma religião. Comungamos da mesma forma de pensar no sentido de amparar aos outros, no sentido da família. Mas somos diferentes. Se a gente observar, a criação é totalmente diferente. Se nós pegarmos o universo e olharmos, cada mundo tem as suas características de cor, de forma, etc, etc, etc. E isso não é diferente conosco.
A essência da criatura humana, ela nasce no mesmo ponto. Os cientistas afirmam isso. Todos vêm da África. A forma como mudou-se tudo isso foi através de milênios, onde um homem teve que povoar o mundo e se colocou em diversos locais, onde o próprio meio ambiente modificou certas características. Mas a essência é única. Somos todos filhos de Deus. Somos todos filhos do amor. Muito bem. Jesus, muito sabiamente, nos ensinou: não julgueis para não seres julgados. Porque com a medida que medires, sereis medidos. Então eu pergunto a vocês: quem somos nós para julgar alguém? Interessante essa observação, porque todos nós aqui viemos da religião católica, muitos de nós. Muitos aqui talvez não tenham judeus, mas a base da doutrina judaica cristã, entre aspas, não de Cristo, que Jesus disse: não julgueis para não seres julgados. É o julgamento. Ao ponto que o julgamento se dá de tal forma que o condenado vai para o inferno. É uma visão completamente deturpada, porque todos nós que somos espíritas sabemos que o inferno não existe. Não julgueis para não seres julgados. Quando Jesus quiseram apedrejar aquela mulher, a mulher adúltera, que ele escreve no chão todos os erros, todas as formas de pecado, vamos dizer assim, de erros humanos, que os mais velhos ao lerem são os primeiros a se retirarem. Quando ele fica a sós com aquela mulher, ele exalta o nome da mulher. Ele diz mulher. Ele sabe o nome dela. Ele exalta o nome da mulher porque Jesus sempre se preocupou com a figura feminina da mulher, principalmente naquela época. A mulher não era nada, não significava nada. Jesus diz a ela: mulher, onde estão os seus acusadores? Ela diz: ninguém, Senhor. Ele diz para ela assim: pois bem, vá e não peques mais, porque nem eu te julgo, nem eu te acuso. Dando a liberdade para essa mulher seguir com seus próprios passos. O livre-arbítrio. Ou seja, cada um de nós tem a liberdade de fazer o que quiser. Temos a liberdade de vir ao centro espírita. Temos a liberdade de ir à igreja. Como temos a liberdade de fazer coisas erradas. Pessoal, nem Deus nos julga. Deus é amor. Deus nos vê com os olhos do presente, do passado e do futuro, porque Ele sabe que um dia seremos arcanjos. Todos nós um dia seremos arcanjos na visão de anjos, da angelitude. E Deus olha para nós da mesma forma, porque Ele sabe que a essência da criação dele está dentro de cada um de nós. Agora, o tempo para nos tornarmos luz depende de quem? Único e exclusivamente de cada um de nós. Único e exclusivamente de cada um de nós. Então, não nos cabe a nós julgar ninguém. Não nos cabe a nós julgar ninguém. Vamos à nossa colinha. Mateus, versículo 7. Capítulo 7, versículos de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo que julgardes sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro? Todo mundo sabe o que é argueiro aqui? Argueiro é um cisco, uma coisa pequena. Vejam que coisa interessante. E por que reparas tu no argueiro, no cisco, na coisa mínima,
que está no olho de teu irmão e não vês a trave, que é uma coisa grande, que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Porque quando eu julgo você, eu me sinto no direito de ver o erro em você. E me sinto no direito também de querer, às vezes, até tirar o teu erro. Mas e os meus defeitos? Cabe a mim julgá-lo? Não. Cabe a mim. O Chico falava uma coisa muito séria. Ele fala, eu não exijo de ninguém ser melhor, mas eu exijo a cada dia de mim mesmo me tornar uma pessoa melhor. Isso são palavras de Chico Xavier. Cabe a cada um de nós não nos preocuparmos com o outro, mas nos preocuparmos, claro, com cada um de nós. Porque a essência do amor, se ela cresce em nós, nós deixamos de nos preocupar com um monte de coisa, porque nós aprendemos a olhar com amor. Jesus olhava para todo mundo, ele dizia assim, os fariseus, por que o teu mestre senta com prostitutas, senta com publicanos, senta com fulano, com cicrano? Ele dizia, os sãos não precisam de médium. Os sãos não precisam de médium. Quando nós encontramos o amor dentro de nós não julgamos mais ninguém. Porque não cabe a nós julgarmos. Cabe a nós o quê? Ampararmos. O mundo hoje prega, armem-se. O Evangelho diz, amem-se. Qual é o maior entendimento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. E acrescenta, e ao próximo como a ti mesmo. Mas primeiro é preciso aprender a amar a quem? A nós mesmos. Será que nós aprendemos nós nos amamos? Será que nós nos amamos? Quando eu penso mal de alguém, aonde está o nascedor do mal? Onde está o nascedor do mal? Está em nós mesmos. Quando eu desejo mal a alguém, quando eu penso alguma coisa ruim de alguém, eu vejo ele tem um grande defeito. Ele fala mal dos outros. Ô Júlio, poxa, como é que você... O Marcelo, Júlio, só fala mal do outro. Eu viro as costas, dali a pouco, ô meu, você viu aquele cara lá? Estou falando mal do outro. Quem fala mal dos outros, fala mal de si mesmo. Existia um ditado que dizia assim, uma mulher que gostava muito de falar mal dos outros. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí dizia assim, o padre dizia para ela assim, minha filha, quando chega no domingo você não consegue falar mal dos outros, vem falar mal de você mesmo para mim no confessionário. Bem, preconceito. Olha, nós falamos do juízo. Olha o que diz a palavra preconceito. É um juízo preconcebido, que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento crítico ou lógico. É o resultado da ignorância das pessoas que se prendem a ideias preconcebidas, desprezando outros pontos de vista. Uma vez eu vi um filme, graças a Deus eu não sou racista, mas eu vi um filme americano, talvez aqui muitos de vocês tenham visto, é a história de um grande jogador de beisebol. Só que durante muito tempo a Liga Americana só aceitava jogadores brancos. E esse homem era excelente e foi jogar num time de beisebol. Era o Pelé dos americanos. O Pelé dos americanos. E ele foi jogar no sul dos Estados Unidos. E todos nós sabemos que o sul dos Estados Unidos durante muito tempo foi muito complicado.
E todo mundo começou a ofender. Na hora que ele foi pegar o taco para jogar, todo mundo ofendia aquele outro. Ofendia, seu negro, seu isso, não sei o quê, ofendendo ele. De repente vem a cena e pega um homem ofendendo ele também. E o garoto, o filho dele, de 8 anos ao lado dele. E o menino olhava, ficava assim. Qual é o primeiro exemplo de um filho? É o pai. O que o menino aprendeu naquela hora? Aí, de repente, você percebe o menino. Seu negro, seu negro. Ele não sabe nem o que é a diferença de raças. Ele sabe a cor. Mas ele não sabe o contexto. A superficialidade das coisas está presente nas nossas vidas. Nós não podemos ficar na superficialidade, nós temos que passar para a plenitude das coisas. E isso nos faz melhor, nos torna maiores perante a vida. Nós nos deixamos de preocupar com uma série de coisas de ordem material que fazem parte do contexto. Eu não estou dizendo que nós não devemos buscá-la, mas devemos buscá-la, como diz o Evangelho, não devemos servir a Deus e a Mamon, mas devemos ter o equilíbrio. Se eu posso ter uma casa, para que eu preciso ter 3 casas? E quanto mais coisa você tem, mais problema você tem. Mais problema você tem. É mais problema para administrar, mais problema para cuidar. Vejam que a superficialidade dessas coisas, assim, Jesus não prega isso. Jesus quer o progresso, se não estaria sendo progresso, contra o progresso, que faz parte do progresso que todos nós desenvolvemos, todos nós crescemos. Mas vejam bem, o preconceito é uma barreira enorme para aceitarmos o próximo. Já imaginaram quantos homens preconceituosos, até que podem ir a um hospital, numa mesa, o cara é preconceituoso com homossexuais, sem perceber, ele está sendo atendido por um médico gay que está salvando a vida dele. Se eu precisar de sangue, eu vou escolher a cor do sangue? Ou será que o sangue tem cor? Não. O sangue é único para todos nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Do outro lado, nós seremos medidos, não pelos títulos que tivemos, pelas posses que tivemos, nada disso vai ser perguntado, nem que religião nós tivemos, nem religião nós tivemos. Será perguntado o que fizeste de bem, o que você fez de bem. Se você, na balança, né? Fizeste bem? Ah, muito bem. Não fizeste bem? Ah, mas eu orei, eu preguei. Fez bem? Porque não basta só, outro dia eu conversava com o Júlio sobre isso, não basta só nós conhecermos. Conhecimento é ótimo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Percebe? A verdade vos libertará. Mas onde nós encontramos essa verdade? No outro? Dentro de nós mesmos. Quando nós procuramos crescer nós mesmos e buscarmos através dos ensinamentos de nosso maior mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, a essência do verdadeiro amor. A essência do verdadeiro amor. Isso já faz alguns anos. Vou dar um exemplo de preconceito até no que tange a espiritualidade, não dos espíritos, mas de nós. Vou contar 2 casos para vocês, para depois entrarmos numa outra fase. Há muitos anos atrás, minha tia, que Deus abençoe, que foi ela que me direcionou para o Espiritismo, o nome dela era Lúcia, ela recebia um preto velho. Um preto velho que era maravilhoso. O que eu aprendi com esse preto velho? Ele dizia simplesmente para mim assim, e para todas aquelas pessoas que eu escutava:
ao levantar ou ao deitar, esteja a chuva ou calor, eleva teu pensamento a Deus e diga: eu quero, eu posso, eu posso. Elevar o pensamento a Deus e veja, agradecer a Deus sobre todas as coisas. Pode estar chovendo, pode ser o que for, agradeça. Eu quero, eu posso, eu penso, porque a verdade da luta está em nós. E eu venço ou não venço, por minhas próprias pernas, pelos meus próprios esforços. Esse preto velho, a minha tia foi convidada para participar de uma reunião como esta aqui. Uma reunião como esta aqui. A pessoa que a convidou gostava muito dela. E ela deu uma manifestação daquele preto velho que falou tranquilamente, naquela forma dele que vocês conhecem, em filhos, etc. Tinha naquela assembleia, e era muita gente, um advogado espírita. Ele pediu licença para falar, ele deu a licença, ele falou assim: por que você fala dessa forma? Por que você precisa usar dessa forma simples de falar? Por que não fala conosco de uma forma comum? Uma forma comum. Aí o preto velho disse assim: Zinfio, Zinego vai vestir em capa, mas com muita simplicidade, sem afetação, sem nada. Cabe lembrar aqui que minha tia era uma médium totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. De repente, a postura dela mudou. Ela falou sobre filosofia, que ela não tinha conhecimento. Ela falou sobre tópicos de medicina. Ela falou sobre várias coisas. Falou em francês, que ela não conhecia francês. Todo mundo ficou. Quando terminou de falar, fazer a explanação, ele tomou, ela tomou de novo aquela postura de preto velho e disse assim: eu prefiro me manifestar no preto velho, porque foi através desta encarnação que eu consegui obter a minha luz. Foi através da renúncia de mim mesmo, através da renúncia das minhas vaidades, do meu orgulho, da minha tola vaidade, que eu consegui a minha luz. E procurando fazer o bem, mesmo àqueles que faziam o mal. Aí eu consegui a minha luz. Da mesma forma, um outro caso. Um médico, isso por volta dos anos 40. Um médico ateu descobre que tem um problema no estômago. Problema no estômago. E peleja. Ele era médico, ele sabia que ele tinha um problema no estômago, mas não conseguia descobrir como melhorar aquele problema. Convidou uma junta médica que avaliaram, ninguém sabia explicar o problema dele. E ele revoltado: eu sou um médico, como na medicina, a ciência não consegue explicar isso para mim? Bom, um médico amigo dele chega para ele e diz assim: fulano, você acredita em espiritismo? Ele falou: claro que não, isso é bobagem. Eu sou ateu, não acredito em nada, acredito na ciência. Mas a ciência até agora, nós temos procurado através da ciência sanar o seu problema e não conseguimos. Então, que tal apelarmos? A gente faz assim, né? Não é o linguajar da gente, vamos apelar, né? Daí ele diz assim: mas apelar com quem? Ele falou: olha, eu conheço uma senhora, se você quiser eu te levo lá. Aí ele foi lá, chegou lá, era uma senhora desse tamanho. Mas já o recebeu com muita gentileza, como sempre, né? A gente pode ir às vezes em casa com muita gente, né? E não receber nada dela, um cafezinho e tal, muito gentil com ele. E ele aceita, e ela então incorpora um preto velho.
E o preto velho disse para ele assim: você quer ficar bom? Ele falou: claro que eu quero. Eu falei o seguinte: sabe, não era aqui em São Paulo, era uma cidade interior pequenininha. Eu falei: pequenininha não, média. Sabe aquela saída da cidade que você passa por um lugar assim, assim, assado? Eu falei: sei. Não tem, na hora que você sai da estrada, você não tem um campo enorme? Eu falei: tem. Não tem uma árvore lá? Tem. Você pode ir no final da tarde lá, que tem um cavalo amarrado lá. Um cavalo amarrado. Falou: o cavalo é manso, meu filho. Você vá lá. O cavalo pode ficar tranquilo. Você levanta a pata do cavalo. Limpa a pata do cavalo. E sabe a parte interna do cavalo ali, aquela onde que o pessoal raspa ali? Fazer a unha do cavalo. Você raspa aquilo, faz um chá para você. Você vai ficar bom. O médico saiu de lá excomungando todo mundo, falando, chegou para mim, quase bateu no amigo dele. Quase bateu no amigo dele. Você é louco, você é um incompetente, você acredita nessas bobagens, rapaz? Você está maluco, vou eu raspar cavalo, não sei o quê. Bom, resumindo a história, aquilo foi piorando. Piorando. Ah, ele não teve dúvida. Comprou um revólver. Já que não tem jeito, eu vou dar um jeito comigo mesmo. De tão transtornado que ele estava. Que ninguém resolveu o problema dele, só piorava o problema dele. Pega o carro dele e está completamente transtornado. E sai dirigindo. Sabe quando a pessoa sai? Já aconteceu isso com muita gente, né? Você sai assim, quando você está muito transtornado, você nem sabe para onde vai. Você vai indo. Ele para o carro. Quando ele para o carro, de onde ele estava? Isso é o subconsciente, pessoal. Ele para e olha, não é possível, o cavalo. O cavalo é o anjo nessa história. Aí ele falou, pega o revólver, quando ele olha assim, o cavalo. Olha o revólver, o cavalo. Quer saber de uma coisa? Já que eu estou aqui, eu não tenho nada mais a perder, já perdi tudo, estou pensando em me matar. Pôs a arma lá no porta-luva, foi lá, raspou, foi para casa, fez o chá, tomou. No dia seguinte, acordou bom, foi procurar um amigo dele, chegou para o amigo dele e falou assim: eu não acredito, rapaz, eu fiquei bom, vamos na casa daquela mulher lá. Eu tenho que agradecer essa senhora, aquele espírito lá, sei lá quem é, não importa, é a mulher para mim. Vamos lá, quero conhecer essa mulher, quero voltar a falar com ela. Foram lá, bateram na porta, casa vazia. Aí o vizinho: vocês estão procurando a senhora? Ela desencarnou. Ele ficou triste. Mas todo aquele caso fez com que ele mexeu dentro dele. Ele falou: não, tem que ter alguma coisa diferente nisso aqui. Eu vou pesquisar isso aí. E chegou para o amigo dele, se tornaram espíritas. Começaram a frequentar uma casa espírita, ele começou a estudar, se aprofundar e começou a entender. E falou: a única religião que me trouxe respostas, até para a minha ciência, foi o espiritismo. Passam-se 10 anos. 10 anos. Sentado numa mesa dessa, o mentor da casa é a Sandra, incorpora o mentor da casa. Aí faz a explanação através da Sandra, o mentor. Quando terminou, ele estava na mesa. Aí o mentor diz assim: doutor fulano. Ele: pois não. O senhor se lembra que há 10 anos atrás aconteceu isto? Falou: sim, eu me lembro. Eu queria tanto agradecer àquela senhora e àquele espírito. Pois então está agradecido, porque aquele espírito era eu. O amor de Deus, pessoal, ele se faz em qualquer lugar. Em qualquer lugar.
Basta a gente ir procurar, ele se manifesta. Seja através do preto velho, seja através do doutor, seja através de quem for. Isso é o amor de Deus. A essência divina do amor. É como diz o apóstolo Pedro, né? Na sua epístola, em Atos dos Apóstolos, ele diz assim: o amor cobre a imensidão de pecados. Cobre a imensidão dos nossos erros. Então eu pergunto de novo: cabe a cada um de nós julgarmos o nosso próximo? Não cabe a cada um de nós. Não vamos perder tempo julgando o outro. Se a gente olhar no espelho, a gente vai entender o reflexo. Porque Jesus nos pede para nos tornarmos doutores de nós mesmos. Como é que eu me torno melhor? Está lá no Evangelho. Se não me engano, Santo Agostinho fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Analise-te a ti mesmo todo dia. Ao deitar, deita a tua cabeça no travesseiro, mas antes disso, o que eu fiz de bom hoje? E o que eu fiz de ruim? Porque a chaga está em nós. Eu olho para o meu corpo, se eu tiver uma chaga no meu corpo, eu cubro ela, eu apago ela? Não, eu tenho que cuidar dela. Concorda? Se eu não falar, não, eu não tenho nada, o que acontece com ela? Dali a pouco tem mosca varejeira voando. Não é verdade? Nós temos que cuidar de nós mesmos. Mas tem hora que não dá, tem que apelar para o médico. Vai no médico. Tem hora que não dá, tem que apelar para o Espírito. Vou apelar. Tem que ter pai. De olho no relógio. Vocês percebem isso? Não julgueis para não ser julgados. Existe uma passagem que está em João capítulo 4, do versículo 5 até o 30. É uma passagem maravilhosa. Maravilhosa. Eu estudei ela outro dia. Todos nós conhecemos a passagem da mulher de Samaria, no poço, né? Tem até um quadro, Jesus sentado no poço, e a mulher de Samaria vem na sua direção. Como eu já disse numa outra oportunidade, não sei se eu já comentei com vocês aqui, alguns que já me ouviram antes, talvez já saibam. Samaria, o samaritano, aquela parábola do samaritano, né, que o homem baixava de Jerusalém a Jericó, foi pego por ladrões que o maltrataram, judiaram. Aí passou um levita, passou de largo, veio um sacerdote, passou de largo, mas veio um samaritano que teve dó dele, cuidou, levou a sua cavalgadura, teve totalmente cuidado dele, né? O samaritano, para o povo judeu, eles não se davam. Eram praticamente inimigos, porque a forma de crer era completamente diferente. O judeu orava em Jerusalém, no templo. Os samaritanos oravam na Samaria. E só não acreditavam, eles acreditavam nas leis de Moisés unicamente, enquanto os judeus acreditavam na lei de Moisés e em todos os profetas. Aí gerava uma dificuldade, como existe hoje em dia. Vejam, absurdo, porque a lei de Jesus, ele não ensinou nenhuma religião, ele pede, amem-se uns aos outros. Cria um confronto, porque a forma de pensar, a forma de agir é completamente diferente. Jesus, então, passando pelo samaritano, vamos para Samaria, para a mulher de Samaria. Jesus caminhava com os discípulos e, cansado, senta no poço. Os discípulos foram à casa de comida, em outro local. O local desse poço se chamava Sira. O poço era chamado Jacó, Poço de Jacó. Jesus senta no poço. Vejam a simbologia disso. Quando ele está sozinho, vamos dizer assim, desarmado,
à vontade, à espera de alguém. A mulher vinha de encontro ao Jesus. Jesus sabia das coisas, né? Ele não fazia nada por acaso. Ela vem de encontro ao Jesus. Em busca do quê? De água. Vocês concordam que na região onde Jesus vivia, a água devia ser um bem extremamente precioso? Era desértico. A água era tudo. Água, para aquele povo, era tudo. Jesus está, vejam bem, no poço. Jesus é o que para nós? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é maravilhoso, pessoal. O poço, a simbologia do poço. Não é comum a gente falar assim: nossa, meu amigo, ali é um poço de sabedoria, é um poço de virtude, é um poço de conhecimento. No linguajar popular nós vemos isso. Jesus está no poço. A mulher da Samaria estava sedente, ela estava cansada da superficialidade da vida. Ela era amada, mas não era amada. Ela era carente, carente no sentido geral da carência. E vai de encontro a Jesus. Quando ela chega perto de Jesus, nós vamos falar sobre o preconceito também nisso aí. Ele era judeu. Ela chega perto no poço para pegar, com o seu cântaro para pegar água. Jesus vira para ela assim: mulher, dá-me de beber. É interessante observarmos isso, porque naquele instante, imaginam todos nós aqui indo em encontro a Jesus. Jesus. Quem conheceu Jesus, que a gente vê pelos relatos até de Emmanuel, era de uma pureza, era de uma virtude que contagiava a todos. Quando eu falo da superficialidade da mulher, ela chega perto de Jesus, ela não se dá conta de quem ele é, ela não percebe quem ele é, por causa ela está tão envolvida nas coisas da terra, nas coisas materiais, na superficialidade, no pensamento dela, nas coisas dela, que ele fala: mulher, dá-me de beber. Ela diz assim: como pode tu, judeu, dirigir-se a mim, mulher samaritana? Eles não se davam, eles praticamente se odiavam. Veja Jesus rompendo os limites, trazendo a mulher para o aconchego, quebrando o preconceito. Outra coisa, é sua esposa? Eu jamais poderia chegar para ela e conversar com ela sem a sua permissão. E a gente vê na Arábia, há pouco tempo na Arábia Saudita, as mulheres agora que têm direito de dirigir automóvel. Imagina naquela época. E ele se dirige a ela: mulher, dai-me de beber. Como pode tu, sendo judeu, me pedir água? E aí vai continuando a conversa. E ele diz para ela assim, ela diz para ele assim: se tu, sendo judeu, conversa comigo, as pessoas, os apóstolos ficariam revoltados, eles não entenderiam aquela passagem, não entenderiam. Um minuto que eu esqueci, sendo bem sincero. Ela se dirige a Jesus. Aí ele diz assim para ela: se souberes quem eu sou, eu te daria muito, mais do que a água. Eu te daria a água viva, que nunca mais você sentiria sede. Você nunca mais sentiria sede. Vejam, ele pede água
no primeiro momento. Na sequência ele dá água para ela. Mas não a água que sacia a sede. Não a água que sacia a sede. É outra água. É a água do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É a água do amor. Mostrando para ela que ela, como mulher, poderia buscar dentro de si a essência do verdadeiro amor. A grandiosidade. O que ela faz? Eu vou fazer o seguinte, e se vocês me permitem. Vamos lá. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à idade de que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali na fonte de Jacó Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. A hora sexta era o meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondeu, disse: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, ele está se referindo a ele mesmo, dá-me de beber, e tu pedirias a ele, te daria água viva. Pedindo a ele próprio para ele dar água viva. Ele dizendo para ela. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ou seja, ele se referia à água, essa água da profundidade, que a água estaria viva, vamos dizer, no entender dela, lá embaixo. Ela não tinha entendido ainda o que ele se referia. Ela não tinha entendido. E esse fundo é o fundo de quê? De nós mesmos. É a essência da água viva, que é a essência divina do Criador, que está dentro de nós. Nós temos que ir lá no fundo fazer com que ela venha para fora. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Ela não tinha entendido quem era ele ainda. Ela não tinha entendido quem era ele. Para ela era um judeu qualquer, tão apegada nos seus problemas de ordem material e ainda das coisas do seu dia a dia. Mas aquele que beber da água, daquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. Vejam bem, ela ainda está se referindo à água que sacia a sede do corpo, não a sede do espírito. Ela ainda está focada na água, a água do poço. Disse-lhe Jesus: vai. Aí Jesus, nesse momento, ele percebe tudo isso. Então, para atraí-la para ele diz assim: disse, vai e chama o teu marido e vem para ver até aqui. A mulher respondeu assim e disse: não tenho marido. Não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem. Ele sabia: não tenho marido. Aí Jesus diz assim: porque tiveste 5. Porque tiveste 5 maridos. E agora tens, o que tens não é teu marido. Ela vivia com uma pessoa. Isso disseste em verdade. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Essa mulher, ela dependia do marido, ela era carente.
Ela achava que encontrava conforto, amparo, proteção, claro que encontrava de certa forma, mas ela jogava tudo no marido. Ela buscava a felicidade dela, ela estava procurando para fora, não dentro. Ela buscava a felicidade fora, não dentro. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Aí ele consegue atrair ela para ele. Porque ela vê, como é que ele sabe disso? Vejo que tu és profeta. Nossos pais, aí ela pergunta, ela questiona sobre a forma como os judeus adoram a Deus. Adoram a Deus. E aí Jesus diz assim: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, ela achava. Mas a hora que vem, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram e o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que é tu, Cristo, vem e quando ele vier nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou o que fala contigo. Nisto vieram os seus discípulos que se maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia não lhe disse: que perguntas? Ou por que lhe falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi embora para a cidade, para chamar a todos, para que entrassem em conluio com o mestre. O cântaro que ela fala ali, ela deixa o cântaro. Quando ela deixa o cântaro, é uma visão de que ela está deixando todas aquelas carências, todo aquele sentimento de lado. Ela encontra a felicidade aonde? Dentro de si mesmo. E é isso que nós, na realidade, temos que buscar através do Evangelho. Eu não posso modificar a ninguém, mas o Evangelho me dá, é a receita para que nós nos modifiquemos a nós mesmos. Quando eu falei do preto velho, existem dois caminhos, pessoal. Existe o caminho da dor e existe o caminho do amor. Muitos de nós, às vezes, escolhemos encontrar a luz através da dor. Muitos de nós. Porque não aceitamos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que quiser ir ao Pai, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo é negar a cada um de nós. Negar a si mesmo é muito difícil. Tomar a cruz, ela já está nos nossos ombros. A gente tem que carregar ela, não tem jeito. É aceitá-la. Mas negar a nós mesmos é que é difícil. Negar a nós mesmos é o que nos prende a todas essas dificuldades. Quando nós deixamos de pensar em nós e passamos a pensar no próximo, mas acima de tudo amando a nós mesmos, tudo se torna fácil. Tudo se torna em harmonia. Tudo se torna em paz. Eu estou vendo que o tempo já deu. Pessoal, muito obrigado. Espero ter colaborado. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe, que Jesus abençoe nosso irmão Sola, que ele esteja em bom lugar, com certeza está. Muito obrigado a todos, muita paz e que Jesus nos abençoe.